Por que eu preciso ter uma agência? Por que eu preciso atender melhor os meus clientes? Muitas vezes é por uma questão mesmo estratégica, melhorar o atendimento, qualidade do atendimento, dos serviços de uma forma geral. Você ter todas essas áreas é muito custoso, né? Todo esse processo, toda essa administração dessa... Seja bem-vindo ao podcast Clínica Sem Causa, o podcast feito para você, gestor e gestora de clínica da área da saúde que querem melhorar os seus resultados e tirar o caos do seu dia a dia. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Rogério Aboski. E o caos de hoje é um tema muito bacana que a gente está muito feliz para falar, que é de terceirização, outsourcing, BPO e várias outras terminologias que são utilizadas hoje para falar sobre isso. E para a gente bater esse papo sobre terceirização, a gente tem um convidado muito especial, né, que é um conhecido de longa data nosso, meu amigo pessoal, inclusive, Denis Neri. Denis, muito prazer, muito bom ter você aqui hoje para a gente falar sobre esse tema tão bacana aí, né? Vou apresentar vocês rapidamente aqui. O Denis é administrador, advogado, diretor comercial da Yug Saúde, que é uma empresa focada na terceirização de processos e atendimento para clínicas médicas. E por isso que a gente convidou ele para estar aqui hoje, para a gente poder falar sobre esse tema específico, terceirização, o que dá tirar os mitos, né? Tirar os mitos. Os mitos da terceirização. Falar algumas coisas aí, várias coisas que a gente escuta nos nossos dias, né, Denis? Com certeza. Das pessoas falam, pô, dá pra fazer isso? Não dá? Tenho medo. Custa caro, qual que é a vantagem? Funciona? Vamos falar muito sobre isso. É isso aí. Então, Denis, antes da gente começar, amigo, se apresenta aí, fiz uma introdução, mas por gentileza, seja muito bem-vindo ao Clínica Sem Caos. Maravilha, pessoal. Muito obrigado, primeiramente, ao Lucas, ao meu amigo Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Denis Neri, eu sou diretor comercial da Yug Saúde. Somos uma empresa realmente ali focados na parte de processos e de atendimento para clínicas e para também consultórios da área da saúde. Atendemos médicos e diversos outros segmentos dentro da área da saúde, né? Saúde, legal. Tenho certeza que temos muito o que conversar aqui. Sim, sim. E até, Denis, pra gente começar, antes da gente começar aqui, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre o Yug, que eu acho que é interessante até para as pessoas saberem, né, qual que é o teu know-how dentro desse tema, né? Mas antes disso, vamos fazer aquele convite, né, Rogério? Certeza, né? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, compartilha, coloca o sininho toda quarta-feira, tá saindo um episódio novo. E ajude a gente, né, compartilhando. A gente faz esse podcast com muito carinho, trazendo bastante informação para vocês. Deixe seus comentários lá também, isso nos ajuda as próximas pautas e colocar também os interesses de vocês aí. É isso aí. Vamos aí, para quem galera. quer, a gente sabe, né, não sei se você está por onde, você está nos vendo ou nos ouvindo, né? A gente hoje tem o Clínica Sem Caos, está no YouTube e no Spotify, mas você também pode acessar o nosso site, tá aqui embaixo, www.clinicasemcaos.com.br, para ter acesso a vários conteúdos, além das nossas páginas, né, a página aqui do próprio Clínica Sem Caos, os nossos canais, né, página da Acelero C, da Super Dental, né, são os patrocinadores e realizadores aqui do Clínica Sem Caos, e também vários outros conteúdos, não só desse episódio, como de vários outros aí, que você pode conferir por lá, tá bom? Então, como o Jair já falou, se inscreva, dá o like nesse episódio, se você gosta desse tema, se tem interesse. A gente vai trazer muita informação bacana, então se quiser compartilhar também com outras pessoas aí da sua clínica, gestores, outras pessoas que possam ter interesse nesse assunto, vai ser muito legal, né? Então, papel e caneta na mão, bora bater um papo sobre terceirização. Então, Denis, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor aí, principalmente o trabalho da Yug, conta um pouquinho pra gente, né? Hoje vocês fazem esse trabalho de atendimento, mas que tipo de atendimento que pode ser feito hoje por uma clínica da saúde como um todo, né? Vocês fazem o que é recepção, atendimento, agendamento de consulta, só para a gente entender o que pode ser feito para a gente começar por aí. Maravilha, Lucas. Bom, eu e mais um colega, o meu sócio Rodrigo, nós ali fundamos a Yug Saúde em 2017. Então, já é uma empresa aí que tem 6 anos, né? Hoje nós temos uma atuação em mais de 8 estados e por aí umas 35 cidades, né? São mais de 1.500 atendimentos realizados por dia, né? Nós temos, então, uma empresa que ela é de secretárias remotas, que são também secretárias compartilhadas. O que nós aqui fazemos, Lucas? Toda a parte de atendimentos de uma clínica.
seja de ligações telefônicas ou a parte que a gente tem muito hoje, que é muito forte também, que é nada mais, nada menos que o WhatsApp, né? A gente sabe que o WhatsApp, quando eu falo que é nada mais que nada menos, a gente sabe que é um grande desafio. É o mocinho e é o vilão, né? Exatamente. Tá muito mais para nada mais do que para nada menos. Exatamente. E aí, quando um cliente, seja médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, quando um cliente entra em contato aqui conosco, nós sentamos com ele, juntos criamos ali mesmo um roteiro de atendimento para esse cliente 100% personalizado. De modo que quando o seu paciente entra em contato com ele, com o número dele, toca, seja a ligação ou a mensagem, chega para a nossa equipe de atendimentos e com base nessas informações e nas orientações que esse profissional nos passou, nós ali já lhe desenvolvemos com o paciente um atendimento 100% personalizado. E o que decorre disso, né? A parte de, claro que nós temos esclarecimento de dúvidas, e quando o paciente procura também, é o grande objetivo, a marcação. Eu quero agendar uma consulta, eu quero agendar também um exame. Então, toda essa dinâmica. Denis, como que vocês fazem isso? Para que um cliente possa contratar a nossa empresa, ele necessariamente precisa ter uma agenda online. Tá? E aí toda essa dinâmica, agendamentos, remarcações, cancelamentos e confirmações é feita diretamente no sistema que o nosso cliente usa. Vocês fazem liberação de guia, tudo mais? Essa parte administrativa não. O core business da empresa, o foco é atendimento. Legal. Bacana, isso é uma coisa legal aí, né? Estou pedindo até para você explicar, para que as pessoas possam te conhecer e saber de onde vem o seu know-how para poder falar sobre isso, né? E até uma coisa que é interessante, a gente gosta de saber assim, né? Qual foi a história de surgimento ali, né, da empresa? Por que vocês começaram, né? Eu falo isso porque nós lá da Acelero, a gente começou a empresa bem ali na época da pandemia, quando a gente entendeu que o marketing digital ele já era uma realidade para a área da saúde, mas dali para frente ia ser essencial, né? Hoje quem não trabalha com leads, né, quem não gera lead, não consegue prosperar da mesma maneira. Mas a gente entendeu que gerar lead só não era importante e você precisava ter um processo comercial para trabalhar esses leads, que é diferente do atendimento. Eu acho que aqui vem uma polêmica e também alguns que já acompanham a gente no canal podem falar, mas vocês trouxeram um concorrente da Acelero para vocês? Não, porque as empresas se complementam aqui. Perfeito. Porque um vai fazer a parte de atendimento receptivo. A Acelero faz um atendimento mais ativo. Excelente. Na parte de leads. Excelente. Né? Um processo comercial. É um processo mais comercial. Um comercial, outro atendimento. Excelente. Mas então, isso foi assim que a gente surgiu. A gente viu a necessidade de existir uma terceirização de um processo comercial para a clínica médica, que é uma coisa que não tinha, né? Hoje já se desenvolveu algumas outras formas, né? Treinamento e tudo mais, mas na época não se tinha, né, esse tipo de coisa. E como é que surgiu a Yugi? Qual foi o start da coisa? Lucas, é muito bacana que você tenha perguntado isso, porque bem como vocês identificaram isso lá atrás, em 2016, o meu sócio Rodrigo tinha uma clínica ali de psicologia. E ele, como gestor dessa clínica, porque ele não é psicólogo, ele fazia a parte de secretária e também fazia toda a gestão e também tinha a parte de marketing, né? Porém, ele tinha a clínica e ele tinha um outro emprego. Era um consultório novo, aquela coisa, ainda validando, né? E ele trabalhava em uma outra empresa, de uma outra área, né? Então, ele fez o quê? Ele não podia ter o investimento em marketing, ele foi atrás, fez curso de marketing e tudo, e não atender a demanda de pacientes. O paciente ligava, ele precisa ter, seja ele ou outra pessoa, ele precisa atender a ligação. Ele não pode deixar. Então, ele descobriu ali naquela época, foi uma descoberta para ele, que as operadoras de telefonia têm uma ferramenta que se chama Siga-me. Então, ele tinha lá no consultório dele um número de telefone fixo, ele entrou em contato com o operador e ele pediu a habilitação do Siga-me. Só para que as pessoas entendam. Siga-me é uma ferramenta que a sua operadora fornece para que você ligue para um número e ela direcione a sua ligação, ou melhor, de quem está te ligando, para um outro número. De modo que quando o paciente entrava com... que ele ligava para o consultório, a ligação tocava junto com o celular dele. Né? Então, ele estava no trabalho dele, muitas vezes tinha que correr ao banheiro para poder fazer o atendimento. E aí vem a outra
a nossa outra, assim, o outro ponto, que ele precisava ter também uma agenda disponível. Ele não podia pegar ali no papel, no banheiro, né, e pegar o nome do paciente, o telefone de contato. E aí ele começou a usar o Google Agendas, que é uma ferramenta magnífica do Google, simples, né, mas é uma ferramenta magnífica. Funciona, perfeito. E aí, isso foi em 2016. Ele começou a ver essa necessidade. Por outro lado, eu tenho uma família, né, de médicos que tem uma clínica médica. E o meu pai ali naquela altura, ele tinha uma secretária, mas ele começou a expandir a clínica dele para outros profissionais. Logo, uma secretária passou a não dar mais conta da demanda de ligações, pacientes, WhatsApps, confirmações, liberações, enfim, né? Aí você entra mais uma série de atividades administrativas. Então, um belo dia, em um casamento, ele me procurou e falou: Denis, eu tenho uma ideia aqui, por que a gente não desenvolve alguma coisa juntos, tentando atender? E eu falei: olha, a sua ideia, ela é boa para o profissional autônomo, no caso dele, que não tinha... Espaço físico, às vezes, né, cara? Perfeito, que não tem como ter seja por estar no começo do negócio, ou por não ter mais um espaço físico, né? Ele não tem condições financeiras de ter ali mais uma recepção, e para minha clínica ali, da minha família, no caso, que uma secretária já estava ficando sobrecarregada. Logo... Duas era muito... Né? E uma era pouco, era aquela questão, né? E daí você vai pagar para uma inteira? Exatamente. E aí você encontrou mais um equilíbrio. Então, nós temos planos que são sob demanda, tá? Então, você contrata com base naquilo que você realmente usa. E essa é a charada. É aí que é, né? E desde então, a gente vem aí crescendo, trabalhando bastante, com muito foco e com muito trabalho, porque não é fácil, né? Como qualquer segmento, né? Muitos desafios. Empreender no Brasil não é fácil, vocês sabem bem disso, mas é muito gratificante. São mais de 250 clientes no Brasil inteiro hoje e um volume de informações, atendimentos que nos traz uma boa bagagem, e que exige uma estrutura também de atendimento, tecnologia, né, que muitas vezes o profissional com um consultório pequeno não vai investir numa grande estrutura de telefonia, um CRM, né, o relatórios e tudo mais, que a secretária está tão focada em fazer que às vezes ela não consegue passar para ele o que está realmente acontecendo no atendimento. E essa é a diferença, tanto da Celero quanto da IU, de trazer dados. A gente não faz só atendimento, né? A gente traz muita informação, cara. Perfeito. E eu acho que especialização. Isso que a gente valoriza bastante. Exatamente. E tem um porquê, né, que eu te perguntei tudo isso, porque acho que toda essa questão, assim, do porquê que a gente nasceu e por que a gente existe, né, o que a gente traz para os nossos clientes hoje, elas fazem muito sentido para esse assunto da terceirização, né? E só nisso que a gente já comentou aqui, né? Tem várias coisas aqui que a gente pode ver só na introdução aqui, né? A gente só vai esticar agora esse assunto, né? Então, por exemplo, aqui a gente já falou algumas coisas que acho que é um primeiro ponto, né, que a gente sempre olha e é um desafio quando as pessoas entram em contato conosco, né, para nos conhecer, enfim, saber como é o nosso trabalho, o que a gente faz. É a primeira dúvida que normalmente as pessoas fazem, né? Tá, mas como é que vai funcionar? Como é que eu vou ter um atendimento fora, né? E a gente está falando de atendimento e de vendas, né? Mas isso pode se aplicar para qualquer tipo de terceirização, né? Qualquer tipo de outsourcing que a gente fala. Outsourcing é demanda fora de casa, né? Então, depois a gente vai falar, querer trazer também, a gente fazer um brainstorm aqui do que a gente consegue, né, terceirizar dentro da clínica. Mas, assim, é uma coisa muito importante, né? As pessoas falam, tá, mas como é que eu vou fazer? Qual que é a segurança? Qual que é a vantagem? Qual é o benefício? Então, tudo isso que você acabou falando aqui são temas que eu acho que são muito legais da gente abordar, né? Mas acho que a primeira coisa para a gente fazer uma linha de raciocínio lógica aqui, né, é realmente a gente entender primeiro o que é isso, né? Qual é o conceito, né? Se a gente for pegar lá o dicionário, fala de terceirização, né? E aí tem aí pelo mercado, tem principalmente na área financeira, muita gente gosta de usar o termo BPO, né? Que é aquela sigla em inglês lá para Business Process Outsourcing, né? Terceirização de processo de negócio. Mas o que é a terceirização, né? Então vamos debater um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a vantagem de você terceirizar, né? Vale a pena ou não, né, terceirizar um processo, né? Então, vamos começar por aí, né?
o que significa hoje terceirizar e qual é o ganho que a clínica tem terceirizando processos. Se me permite resumir de uma forma clara, o que é essa tal da terceirização? É você buscar uma solução fora de casa. É você expandir a visão e expandir mais o horizonte para outras empresas, para outros negócios, buscando uma solução para algum setor que você tem dentro da sua empresa. Tá? Que precisa ser feito, mas ele não é o core. Exatamente. Esse eu acho que é o principal ponto. Exatamente. Então, assim, Rogério, um médico, né? Falando aqui de médico, o médico estuda para atender paciente, certo? Para ele falar com o paciente, compreender qual é a sua necessidade e trazer uma solução voltada para a demanda dele, certo? Um médico, na maioria dos casos, não fez um curso de administração. Ele não sabe como gerir uma clínica, certo? Ele não fez um curso ali de RH. Ele não fez um curso de contabilidade, vendas. Ele não fez. E aí ele precisa buscar soluções que já existem no mercado, muitas delas, e aqui eu falo de nós, consolidadas, né? Para resolver alguma etapa do seu, né, ali do seu processo. Então, para mim, mas a terceirização é você buscar solução fora de casa. Não só resolver, né, cara? Que às vezes ele não tem tanto um problema, mas ele não consegue escalar, não consegue, ele tipo tá direcionando a energia dele ali para algo que não foi o que ele estudou, como você colocou. Exatamente. Ali. E aí você consegue fazer, você consegue tocar, mas vai sempre faltar um pedacinho, porque você vai dar atenção pro core do teu negócio. Você vai vir um paciente, você vai atender o paciente. Com certeza. Né? Não o telefone que tá tocando às vezes e só tem uma secretária ali. Com certeza. Sempre que eu falo em terceirização, né, uma coisa que na minha jornada, não só empreendedora, mas também como colaborador de várias empresas que eu já passei aí, eu vejo o seguinte, que a terceirização ela serve para que você se dedique ao core business do seu negócio. Né? Como você falou do médico, cara, tem que atender. Né? Mas tem coisas, por exemplo, que você terceiriza algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar esse tema, essa parte específica. Pô, eu vou terceirizar o meu atendimento. Meu atendimento, assim que eu digo presencial, né, dos médicos. Eu tenho lá uma sala, uma cadeira que está disponível, alguns horários, então vou colocar uma pessoa a mais para atender, para ocupar aquele espaço. Aí você pensa, poxa, eu vou contratar um médico, um profissional CLT para atender ali. Quanto isso vai me custar? Processo de seleção, treinamento, né? Sabendo que é uma pessoa que, assim, ela vai ocupar alguns espaços só. Né? Nesse exemplo específico, o core business ali não é o atendimento, é a locação do espaço. Exato. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu vou alocar o meu espaço para alguém, vou contratar alguém para ocupar só alguns 10, 15 horários por semana que estejam disponíveis. Não é mais inteligente eu só disponibilizar esse espaço ou fazer um acordo com uma outra pessoa que venha atender naqueles horários, 2, 3 tardes por semana, alguma coisa assim, para ocupar, entendeu? Então, isso é um BPO, isso é uma terceirização, né, no caso do teu espaço. E aí, quando a gente traz isso para a gente entender assim, qual que é a vantagem de eu fazer isso, né? Eu vejo muito isso, eu falo isso muito para os nossos clientes, né? Você tem N vantagens em terceirizar coisas, mas você não pode terceirizar tudo. Tem várias coisas que, por mais que você fale assim, cara, tenho vontade de fazer. Eu já conversei com um cara, uma vez ele me falou isso. Falou, cara, se eu pudesse, eu ficava só atendendo aqui, terceirizava tudo que eu poderia fazer. E não olhar para nada. Tipo esse assim, era o ponto. Eu não quero olhar. Só fazer um negócio, beleza. Cara, ok, tem coisas, dependendo do tamanho da tua estrutura, você consegue fazer isso. Se você tem uma estrutura pequena, que você atende sozinho e tudo mais, a gente sempre fala assim sobre o processo de atendimento, né? Não é o ideal você, o profissional da saúde, né, o médico, o esteticista, a dentista, ela ser a pessoa que abre a porta, por exemplo. Entendeu? Coloca a ficha, decorre lá dentro para separar o material, daí chama a pessoa, empresa, né? Exatamente, porque daí o cliente identifica uma empresa, né? Então, se você já tem uma estrutura um pouquinho melhor, lógico, a gente sabe que no começo é normal, né? Isso acontecer, cara, vou jogar em todas as posições e tudo mais. Mas para quem já está num passinho um pouquinho maior, você já consegue não precisar crescer a tua estrutura de uma maneira
muito robusta para você ter um atendimento de alto padrão com o mínimo de recurso, que a gente chama de recurso exclusivo, né? Recurso próprio. Ter um CLT, uma pessoa contratada. Então, hoje, a gente tem muitos casos, né? Tanto na Celero quanto você estava comentando antes de a gente falar aqui, né, Denis? De empresas que hoje, de clínicas, são super enxutas porque terceirizaram muito os seus processos. Com certeza. Seu processo de venda, seu processo de atendimento, não sei, seu processo financeiro, seu processo de RH, contábil, né? Jurídico. É impossível, na verdade, você ter num consultório pequeno, né, ou mesmo que seja uma clínica de médio porte, você ter todas essas áreas é muito custoso, né? Todo esse processo, toda essa administração desse povo todo, né, cara? Uma agência de marketing, colocar uma agência de marketing para fazer, não é vantagem. E muitas vezes até não se justifica, né? Você ter aquela equipe, você ter ali a pessoa dedicada, você tem custo, você tem gestão, você tem toda a questão de encargos, de riscos, enfim, a gente vai falar sobre mas isso é um ponto muito importante, né? E eu ia pegar até esse gancho para falar isso, que quando você pensa assim, vou contratar, a gente também conversa com muita gente que gosta, né, de estar tudo embaixo da asa, né? Ou então eu vou contratar 3, 4 recepcionistas, vou contratar 2, 3 pessoas pro administrativo, para fazer o meu financeiro, fazer minha cobrança, vou contratar 2, 3 pessoas pro comercial, sabe, enfim, gosto de contratar e ter uma visão. No meu ponto de vista, não me levem a mal quem gosta de fazer isso, não estou te criticando, mas assim, é um pouco assim, meio um pensamento de uma geração anterior de administração, de gestão, que vivia em um outro momento que a gente está falando aqui, até mesmo de encargos, de risco trabalhista. É porque também, Lucas, vamos lá, né, cara, antigamente a dificuldade que você tinha, né, da parte de estrutura sistêmica, né? Hoje a gente tem tudo na nuvem, cara. Ótimo ponto. Aí você tinha todos os sistemas offline. Como é que alguém iria trabalhar longe dali? Né? Não tinha como. Hoje não existe mais escritório, né, cara? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você consegue estar fazendo se for tudo integrado lá. Que seja a agenda do Google, que é uma agenda simples, né? A gente tem muitos outros sistemas com mais informações, mas para você que está começando, ele vai resolver, com certeza. Né? E aí você vai ganhando corpo e vai adquirindo novas ferramentas. Então esse era um ponto também que antigamente limitava, né, os negócios de escalar, porque o cara dependia de todas as pessoas estarem dentro do negócio dele, entendendo daquele negócio. Né? Até a informação era mais difícil de chegar, não tinha podcasts, não tinha vídeos no YouTube, né? E a gente aprende muito ali. Sim. Claro que assim, mas a pandemia ela foi um momento péssimo para o mundo, né? Mas ela trouxe um choque, eu diria assim, para muitas empresas. Infelizmente, muitas empresas elas quebraram, né, por um momento ali. Mas muitas empresas, eu diria que quase que todas, elas tiveram que rever reinventaram, né? Reinventar. Manda equipe para casa, muda a forma de atendimento, troca sistemas, enfim, tiveram que rever. E a terceirização vem nesse também sentido. Ela auxiliou. Ganhou força, né? Exatamente, Rogério. Você sabe que nós ali na pandemia, por termos, né, como vocês estavam falando, toda a estrutura online, nuvem, telefonia, nós ali, né, claro que fomos afetados também pelo lockdown, mas nós não paramos nenhum dia de atendimento. Por quê? Porque quando veio para resguardar a saúde da nossa equipe, todos foram trabalhar de casa. E esse é um ponto aqui que eu quero trazer, que nós somos remotos, mas nós temos uma estrutura própria. Então, todos os colaboradores trabalham presencialmente, né? E isso contribui muito para a qualidade, que a gente vai conversar depois, né? E aí, muitos profissionais que não tinham nenhuma outra alternativa naquele momento, porque veja, lockdown, a funcionária teve que ir para casa, muitas funcionárias ficaram doentes, o médico, o mesmo, mas o profissional teve que resguardar a sua própria vida e teve que ir para casa. Nesse momento veio ali também mais os atendimentos online, mas como ele iria fazer? Como ele iria fazer? Então muitos começaram a rever isso. Então eu acho que a pandemia, claro, foi um momento muito marcante para o mundo, né? Mas ela trouxe para as empresas um choque. Sim. E eles começaram a rever todo esse processo e a se reinventar, como você bem falou. Exatamente, né? E aí também tem um outro ponto, né, que também encaixa um pouquinho nisso, né, a própria questão financeira. Com certeza. Muita gente, né, a área da saúde, uma grande parte dela, né,
principalmente de saúde eletiva, né, que a gente fala, perdeu muita rentabilidade, né? Foi duro para muita gente. Muita gente ganhou muito dinheiro na pandemia aqui na nossa área da saúde, né? Muitos consultórios e clínicas cresceram muito, outros caíram muito. E aí eles tiveram até que tiveram aqueles programas de redução de carga horária, de demissão, tudo mais. E aí muita gente acabou procurando também por causa disso, né? Falou, eu tô tendo que reduzir meus custos, e aí mas eu não posso parar de atender, então a terceirização ela entra com uma solução para isso, né? E esse é até um ponto que eu queria trazer aqui, né? Que é essa questão dessa relação, vamos falar assim, de comparação entre a contratação de um recurso exclusivo e terceirizar para uma empresa, né? O que cada um pode trazer de benefício ou de vantagem para ter uma pessoa dentro de casa ou terceirizar? Com certeza. Eu acho que o principal ponto é que terceirizando, alguém vai ter que dar conta do teu serviço que você contratou. Segurança. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque quando você tem lá um atendente ou um funcionário em si, né? Você depende que ele vá lá ou que ele esteja disponível para atender. E você tem que fazer uma substituição. Se caso essa pessoa faltar, você vai sobrecarregar uma outra pessoa que está lá. Caro, lento ou duro, né? Ou a pessoa, né, fica doente, tem que substituir, contratar outra pessoa, né? E por aí vai. Eu acho que essa velocidade que você consegue e com a garantia do atendimento, a terceirização vai com certeza atender a sua necessidade de imediato, porque a empresa é responsável pelo teu atendimento, indiferente. Ele vai ter que dar conta. Se aquela funcionária dele faltou, que estava responsável pela tua clínica, ele vai ter que colocar outro ali e vai seguir o fluxo. Só que, normalmente, elas são compartilhadas, né? Perfeito. Então, e já tem uma metodologia, é muito mais rápido, só adaptar e falar, essa clínica aqui atende desse jeito, e segue o fluxo ali. Então, e até em processos que são mais automáticos, vamos dizer assim, flexibilidade, né? Tipo, contabilidade, a gente falou de advocacia aqui também, né? Aquela coisa, já tem um padrão, né? Então ele já faz aquilo, já emite aquelas guias, já manda aquelas notas e tudo mais. Então já entra uma escala maior, né? Para mim, as duas formas de contratação, elas são sim vantajosas, né? Você precisa entender qual é o momento que você está e o que você realmente precisa, né? Eu brinco ali na empresa, como eu faço a parte comercial, eu às vezes preciso comentar e dizer alguns nãos para os clientes que me procuram, né? Uhum. Então, às vezes eles, olha, Denis, eu preciso que você fale para o meu paciente que a cor é assim, que o fulano é assado, que não sei o que. Eu não consigo chegar nesse ponto de personalização, certo? Em contrapartida, certo? Ele tem redundância, que foi o que o Rogério falou. Segurança. Voltando ao assunto pandemia, né? Nós não paramos nenhum dia. Nós tivemos clínicas que tinham 4 secretárias. As 4 pegaram ao mesmo tempo o Covid. E era clínica odontológica. Que gestão de risco calcula isso, cara. Exatamente. As 4 ao mesmo tempo. Exatamente. E nós não paramos por um dia. Lamentavelmente, nós tivemos uma clínica também de médico oftalmo em que ali ele tinha uma colaboradora há anos que veio a falecer. Certo? E ele ficou ali 2, 3 meses em um processo de recontratação, treinamento, não contratou uma que não deu certo, contrata de novo. Se esse cara não tem o nosso atendimento, ele ficaria descoberto, né, cara? Sim. E ele para de atender, porque não tem ninguém para fazer agendamento para ele. Então, assim, Rogério, eu diria, e Lucas, que o principal ponto é segurança. Você sabe que alguém, independentemente do que for acontecer, alguém estará lá. E eu acho que assim, né, e ninguém é insubstituível. Com certeza. Né? Porque assim, precisa, cara, ter alguém lá, como o Lucas comentou, para abrir a porta, para não ser você mesmo, não ser o médico, né, que tá ali indo lá atender, para servir um cafezinho, para esterilizar material, sim. Né, tipo, fazer esse acompanhamento, fazer aquele relações públicas ali, né, vamos dizer assim, do paciente chegando e tudo mais, dar aquele primeiro atendimento. Mas toda a outra parte de agendamento, aquela burocracia toda, pode ser feita, terceirizada. Então não é, não, vou mandar todo mundo embora, vou terceirizar tudo. Não é isso que a gente quer falar aqui. A gente quer falar que elas se complementam. Né? Com certeza. E daí tem um ponto também que ele é muito importante, daí volta naquilo, né? Cara, que acho que esse é um das principais chaves desse episódio aqui, né? Que para você focar.
Você pode terceirizar tudo que não faz parte do seu core business. Tudo que não é essencial para o dia a dia, para a operação do seu negócio. Por exemplo, como é que você vai terceirizar, que nem o exemplo que eu falei aqui, a esterilização dos materiais da clínica? Tem empresas que fazem isso. Você tem que ficar separando o material. Você tem que ter risco, vários né? jogos de materiais, né? Para mandar. O cara passar, para daí mandar para uma empresa, para ela te devolver dali 2, 3 dias. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai ser muito mais caro na escala do que você fazer isso. E esse é um ponto importante para a gente analisar, que é o que... Não, mas antes desse ponto importante, cara... Tem uma coisa mais importante Tem uma ainda. coisa importante aí, cara. Sabe o que eu estava pensando nisso? Que quem ainda não deixou... Não deixou o quê, Lucas? Aquele joinha. É isso aí. O joinha é importante. Vou fazer a pergunta. Você está gostando desse conteúdo? Está sendo legal para você? Está trazendo alguns insights? Então, se você está gostando e ainda não deixou o seu like, não deixou o seu coraçãozinho no Spotify, a hora é essa. Aproveite essa pausa, né, técnica. Pausa técnica, um lembrete praticamente, né? Mas se ainda você não está convencido que o conteúdo é bom, segura aí até o final. Espera um pouquinho, tem muito. Tá tranquilo. E eu quero até aproveitar isso aqui também. Eu lembrei de uma outra coisa, falha minha deles, me desculpe, mas acho que é importante. Você se apresentou, você falou da tua empresa e tudo mais, mas como é que as pessoas podem contactar você? Dentro já deixa o arroba aqui. yugisaude.com.br. Legal. Yugi só Y-O-O-G. Isso aí, YOG.com.br. Então, beleza, vamos voltar aqui. Voltamos. Segunda rodada, segunda parte do episódio. Então, eu ia comentar assim, exatamente isso que as pessoas sempre falam assim, pô, mas vale a pena? Quanto custa? Vou economizar? Tudo mais. É uma parte mais prática, assim, né? O que a gente vê muito aqui, o que a gente está falando, que eu acho que esses são os principais benefícios mesmo, né? A gente fala do dia a dia. Quando você contrata uma empresa para fazer qualquer coisa para você, você já tem até um nível de expectativa de entrega muito maior. Perfeito. Do que se você pede para um funcionário, pede para um conhecido, um favor, alguma coisa assim. Ou o simples fato de não estar lá dentro já gera isso. Será que eles estão trabalhando? Será que vão fazer? Exato. Né? Vai dar certo. Você sabe que tem um ponto aqui que é muito interessante, Lucas, que você falou, que muitas vezes gera essa, digamos que, um medo, mas um receio, né? Que eu acho que isso é mais um mito, né? Uhum. Coisas que estão mudando muito, a gente falou de pandemia, o mundo está muito rápido, está muito, né, assim, mas está muito digital. Você precisa buscar mais as soluções fora de casa, né? Porque tem muita solução por aí. Mas eu diria também que, assim, pelo simples fato de você querer terceirizar, quando você entra em contato, seja com qualquer segmento, qualquer empresa, você precisa organizar a sua casa antes. Boa. E isso, pelo simples fato de você organizar a casa antes, você já ganha muito. Muitas clínicas, quando chegam até nós, às vezes com 15, 20 profissionais, eu tenho 5 dentistas, eu tenho 8 psicólogos, eu tenho 20 médicos, como que vocês conseguem fazer isso? Sabe, mas estando fora daqui, como é que vocês conseguem atender? Senta, diretor de processo da empresa, desenha processo, subprocesso. A clínica precisa organizar informações, orientações, e vem um ponto também muito importante, padronização. Você precisa, para você terceirizar, minimamente padronizado, o teu processo precisa estar. Ó, que dica é essa, hein? Você deve ter escutado o sininho. O sininho ali tocou. O sininho tocou, hein? E eu acho que isso é muito importante, né? Porque é um ponto que eu também gosto de bater muito, né? Que é como que você pode monitorar a entrega. Porque, infelizmente, a gente sabe aí que tem algumas áreas, né? Algumas, vamos dizer assim, mais convencionais de terceirização. Eu falo muito de contabilidade, que é uma coisa que há muito tempo as contabilidades já são terceirizadas, né? Em vários negócios. E nós já sofremos na mão de alguns escritórios de contabilidade, doeu, né? Cara? Sim, sai caro, né? Sai muito caro. Porque assim, às vezes não faz. A gente, inclusive, teve um episódio que a gente falou sobre contabilidade, há uns episódios atrás aí. Se você não assistiu, assista. Episódio muito bom com a Rita Silva, vale a pena. Mas enfim, e ela falou isso também, você tem que saber como cobrar, o que é, você ter um conhecimento daquilo para poder entender e cobrar. Mas, se você, isso é uma questão que é importante também a gente ver desde a contratação do teu fornecedor. Exato. Qual é a credibilidade que ele te passa, o que ele já fala para você, desde o começo que ele vai te ofertar de acompanhamento do trabalho. E a gente fala muito sobre relatórios, sobre
dados, sobre auxiliar na gestão mesmo, né? É que depende muito do que você está terceirizando, né? Vamos falar de marketing, que é uma coisa bacana também, né? Pô, hoje a gente tem muito gestor de tráfego que promete mundos e fundos, mas não entrega absolutamente nada. Faz uma campanha mais ou menos que, se você não sabe como funciona, o que é bom, o que não é, quanto é o valor do lead e tudo mais, você é facilmente enganado, entre aspas, né? Agora, se você já contrata uma agência séria, que tem processo, que tem um gestor de contas, né, que acompanha ali diariamente, ali, que te entrega resultado e tudo mais, todas essas são ações que você encontra com a Superdental, fazendo um parênteses aqui, você tem uma credibilidade muito maior que a tua entrega acontece. E aí o teu investimento, aí vira um investimento, não vira um custo, né? Perfeito. Porque tem coisa que, eu sempre falo isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Uma das vantagens da terceirização é, muitas vezes, ou algumas vezes, a redução de custo. Frente à comparação que você tem ali com salário, encargo trabalhista, com forma de contratação, né? Forma de contratação, daí tem custos indiretos que a gente fala, né? Treinamento, exatamente, seleção, acompanhamento de trabalho e tudo mais. Mas vamos olhar só o custo direto, né? Mas, alguns trabalhos, alguns serviços, é mais barato você contratar um terceiro do que você contratar uma pessoa. Outros não. Depende muito do nível de entrega, do nível técnico disso, né? Qual é o tipo da empresa, o que ela se compromete a fazer e tudo mais, né? Por exemplo, pegar o caso de escritórios da advocacia, por exemplo, né? Às vezes, dependendo, que é difícil contratar um advogado, por exemplo, para ele fazer um trabalho, tipo colocar ele CLT, digamos assim, e deixar para ele providenciar os contratos da clínica, que é um trabalho que ele vai fazer provavelmente em um mês, para rever todos os contratos, tudo mais. E aí depois vai fazer o quê? Vai mandar ele embora? Depois de um mês? Entendeu? Não faz sentido. Vai ser muito caro fazer isso entre contratação, né? Fazer coisa. Vale muito mais a pena você contratar um escritório. Mas se você for olhar financeiramente, quanto um escritório, né, ou um profissional especializado em contratos para a área da saúde vai cobrar para fazer ali 5, 6 contratos? E quanto custaria contratar um CLT por um mês? Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza, pelo nosso know-how, os bons advogados, bons escritórios, boas firmas vão cobrar mais para fazer esses 5, 6 contratos do que você ter uma pessoa lá. Só que aí você tem que olhar os custos indiretos. Você vai contratar, será que é um bom profissional? Será que ele vai fazer o negócio direito e tudo mais? Se ele fizer o negócio errado, a responsabilidade é de quem? Se você contrata uma empresa para fazer algo e ela não cumpre, não executa aquilo, você tem quem cobrar. Com certeza. Entendeu? Você vai atrás disso, você pode, inclusive, judicialmente falando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu contratei tal coisa, eu comprei tal produto, eu comprei tal serviço e não tive a entrega, né? Então, esse também é um benefício muito grande da terceirização, né? Mas o gancho que eu queria pegar, Denis, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é dessa relação, assim, até que ponto eu consigo entender se esse barato realmente é barato ou se é aquele barato que sai caro? Excelente, Lucas. Assim, Lucas, mas eu acho que o primeiro ponto é que nem todo o processo de terceirização tem foco em redução de custos. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Muitas vezes é por uma questão mesmo estratégica, melhorar o atendimento, qualidade do atendimento, dos serviços de uma forma geral, tá? Mas ainda assim você consegue falar sim em uma redução de custos. Por quê? Hoje o Brasil, nós todos sabemos que é um país com um alto índice de encargos, né? Cada vez mais, né? Seja tributário, seja do ponto de vista aqui trabalhista, não é fácil ter funcionário, né? Não é fácil. Então, um ponto que eu sempre bato muito na tecla para o dono de clínica, para o gestor, para o administrador, se for fazer mais a comparação, compare laranja com laranja. Não compare laranja com maçã. Entende? Então, se for olhar para custo, se você quer realmente fazer uma análise ali de custo, qual sairá mais em conta? Olhe para a folha de pagamento, benefícios, encargos, o que você precisa ter para você ter, agora falando aqui, para você ter uma secretária. Você precisa ter um contador que fará folha de pagamento, advogado, seja para pagar freelance, seja para um contrato único, você vai ter esse custo, certo? O teu posto de trabalho custa
seja para você montar um novo ou para você manter um posto de trabalho que você tem, o teu espaço físico. É muito comum uma clínica, e a gente fala de clínica aí de médio ou de grande porte, ter uma sala reservada, certo? Só para uma equipe de atendimentos. Eu chego na clínica, o cliente tem 6 atendentes, 7 atendentes. O que ele pode fazer com essa sala se ele terceirizar o atendimento dele? Transformar em quê? Em um consultório novo, Sim. Que vai gerar mais renda, que vai gerar faturamento, né? E quanto custa uma equipe de 7 Exatamente, Lucas, né? Porque aí você tem toda uma questão mais de legislação, 6 horas, jornada, pausa, férias, licenças. Você tem uma série de custos que muitas vezes o gestor e o dono da clínica, ele não faz essa análise. São raros os que fazem, né? Lucas, quanto custa para você treinar? Quanto custa para você ter uma supervisora de atendimento? Uma supervisora, uma coordenadora, um passo acima. Às vezes uma clínica ou mesmo mais um hospital precisa ter, certo? E aí você tem outros custos indiretos também, que são custos, eu diria, que são custos administrativos de operação. Água, luz, café, produto de limpeza, infraestrutura. Computador custo com preciso telefonia. Tocar a turma. Exatamente. Então são custos que assim, se você for bater pessoas... só a pessoa, custa quanto? E vocês custa quanto? Exatamente. Na conta não vai fechar. Não, ela não fecha. Mas se você for comparar laranja com laranja, aí você realmente pode ter uma redução, tá? E você fala... e aí, claro, que a gente trabalha aqui, quando eu falo, mas é muito comum que as pessoas pensem, nossa, então eles entram em uma clínica e o dono da clínica, ele demite pessoas. A nossa proposta nunca é essa. E sim que ele reorganize a equipe local. Mas nós também, muitas vezes, você precisa saber que como dono de um negócio, você pode ter que reduzir a sua equipe de atendimentos para manter o seu negócio economicamente sustentável, viável. Então isso pode acontecer também, tá? Então se você comparar, pode haver sim mesmo uma redução de custos. Essa é uma tecla que a gente até foge um pouco, tá? Porque no frigir dos ovos, às vezes ele tem uma clínica grande e ele fala, não, mas está mais caro. Não, está mais caro, mas espera aí, qual é a conta que você está fazendo? Sim. Qual é a forma de contratação que você tem hoje? Eu tenho 15 estagiárias. Fala, bom, aí realmente você gasta menos do que você vai gastar com nós. Mas qual é a sua segurança? Qual é o seu nível de atendimento? Qual é a qualidade de atendimento? Né? E aí, nós temos 3 aqui perfis de clientes, né? Quando eu falo mais de área da saúde ali da empresa. Nós temos o profissional, que é um profissional autônomo, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um psicólogo, que não tem condições de ter uma secretária, ele não tem condições. E para esse cara, com certeza, sai mais barato ter um suporte, né? E aqui eu digo mais terceirizado, do que uma pessoa. Tá? Nós temos clínicas de médio, grande porte, é um consultório com 2, 3 profissionais que já está indo para um patamar de clínica, tem um volume, tem uma secretária lá, mas ela está sobrecarregada. O que acontece quando você terceiriza? Otimização. Ela foca mais naquilo que ela realmente agrega, né? Recepcionar pacientes. Então, com mais tranquilidade, exatamente. Né? Oi, bom dia, vira as costas e vai ali. Se você está no telefone, tem um paciente na frente, chega outro, o médico ele já te chamou, então você agrega em qualidade, certo? E aí você tem grandes clínicas que muitas vezes tem uma equipe de atendimentos que, voltando, quando você faz comparação, pode ser que esse cara tenha uma redução de custos também. Isso vai... ele vai conseguir uma satisfação dos clientes, né, cara? E quanto vale isso? Né? Melhorar a satisfação dos teus clientes. Isso vai trazer indicação. Clientes, exatamente. E não só dos clientes, Rogério, como da equipe interna. Isso dos próprios funcionários. Dos próprios funcionários, né? Que você trabalha com mais tranquilidade. Vocês sabem que eu, durante muito tempo, eu ia... nós tínhamos o marketing ali a favor, claro, a gente tinha esse trabalho, mas eu ia pessoalmente em prédios comerciais. Ia no 20º andar, ali, né, ali de um prédio. É muito comum aqui em Curitiba, você tem prédio só para a área da saúde, né? E eu ia descendo. Eu entrava ali de um jeito escondido, né? Dizia que ia num consultório X, mas na verdade eu ia visitando várias salas, vários consultórios. E eu,
até assim, mas uma inexperiência minha da época, quando eu chegava em um consultório, eu dizia à recepção ali para a secretária, né? Olha, eu sou o Denis, eu faço parte de uma empresa que faz atendimento remoto, de secretárias remotas. E assim, eu tinha um materialzinho que eu deixava ali para o médico ou mesmo pro profissional quando ele não estava disponível. Que na maioria dos casos eles nunca estão disponíveis, né? Só que quando eu falava secretária remota, ela se sentia vou perder meu emprego. Ameaçada. Ameaçada. Era assim, era um gatilho que eu tive que fazer 100 tentativas para perceber. Modificar o pitch, né? Exatamente. Para perceber que o meu erro estava no meu discurso de venda. Aí eu comecei a mudar. Aí eu chegava, quando eu via a recepção, a secretária, normalmente atolada de atividade. Um calhamaço de papel, 3 ali celulares, um headset, paciente na sala de espera, ela com café, com não sei o quê. E aí eu comecei a mudar, dizendo que nós somos de uma empresa que dá suporte para as secretárias. E só de mudar isso, elas começaram a ver. E aí que vem o ponto. Que nós elas começamos entenderam a ter, como equipe. exatamente. Como uma extensão da sua, né, ali da sua operação, da sua equipe. Na verdade, quando você terceiriza um processo, a analogia que você fala assim, você está contratando um funcionário, só que não é um CLT, é um PJ. É isso aí. Perfeito. Dependendo, e aí depende muito da escala e do nível de entrega, né, que a gente tem aqui, para você entender que tipo de funcionário. Né? Porque o que acontece muitas vezes, voltando ao exemplo do advogado, eu falei, cara, você vai ocupar uma carga horária muito pequena, que não compensa você ter uma pessoa lá. Você vai terceirizar um processo de uma contabilidade, também é um processo que muitas vezes você não tem demanda para a pessoa trabalhar 8 horas por dia para fazer isso, né? Ou, às vezes, dependendo da tua demanda de atendimento, não compensa você colocar nenhum estagiário, porque ele, né, não vai colocar ali, né? Na nossa, falando de vendas, mesma coisa. Gera uma quantidade de lead que não compensa eu contratar uma pessoa, uma vendedora, uma pré-vendedora, só para atender esse X quantidade de lead que é gerado pelo investimento que eu tenho, né? Então, isso também é inteligente, porque você consegue ampliar a tua equipe, você consegue continuar prestando um serviço de altíssima qualidade, que é o que a gente estava falando, né? Sem aumentar muitas vezes o teu custo, mas principalmente entregando qualidade, especialidade, que eu acho que esse é um grande ponto, né? Nenhuma empresa de terceirização, de BPO, ela é generalista. É isso aí. Né? Você não leria uma empresa, a gente terceiriza qualquer coisa. Assim, acho que o que a gente vai mais longe é a parte de facilities, que são aquelas empresas que terceirizam limpeza, segurança, portaria, né, que tem tipo algumas coisas, mas manutenção, né? Mas ainda mas via de regra assim, mão de obra. Tem um foco, né? Mas normalmente é isso. Cara, empresa de contabilidade, perfeito. Empresa de recuperação de crédito, a advocacia, atendimento, vendas, marketing, recursos humanos, que é uma coisa que também é bem comum, né? Várias empresas contratam agentes de RH para fazer processo de contratação, né? seleção, tudo mais. Né? Tem empresas, inclusive, especializadas em contratação para clínicas, né? Para a área da saúde. Então, assim, é nicho do nicho, né? Que a gente fala, né? O nosso trabalho também é um pouco de nicho do nicho, né? Nós somos especializados, né? A Acelera é especializada em vendas para clínicas. A Yuga é especializada em atendimento, né? Relacionamento, atendimento para clínicas médicas. A Superdental é especializada em marketing para a área da saúde, né? Odontologia e área da saúde. Então, assim, a gente trabalha dentro do nicho, que é a terceirização de um serviço, atendimento, vendas, marketing, para um determinado nicho, a área da saúde, né? Que acredito que todos que estão nos assistindo são da área da saúde. Né? Muito legal isso que você comentou, Lucas. Desculpe te interromper. Porque é muito comum quando a gente está falando ali de custos, né? O cliente faz essa comparação, como a gente estava comentando, mas com esse custo eu contrato aqui uma outra secretária. Uma estagiária. Né? Sempre a estagiária. Uma estagiária, né? Distorcendo a função do estagiário. Bom, ok, tá bom, contrate. Aí, a nossa primeira pergunta, ela ficará focada para o atendimento? Aí ele fala assim, eu vou colocar ela numa sala sozinha, só para atender ligação, só para responder paciente, sabe? Claro que de uma forma né, que todo né, que ele que muitos buscam ágil. Só que quando você percebe isso, ele até pode tentar fazer isso. Ele contrata, fala, olha, você vai ficar aqui, compra um headset para ela, coloca um telefoninho lá.
Só que chega um determinado dia que falta uma pessoa lá na recepção. Quem que é o step desse cara? Aquela pessoa. Quem já tá ali dentro, aquela cara, pessoa já tá que ali. tá lá no atendimento. Puxa ela pra cá. De repente falta uma pessoa pra fazer limpeza, falta uma pessoa pra dar suporte assim. Quem que é o step dele? Aquela pessoa lá. Entende? E aí você continua perdendo ligações, você continua tendo problemas mas de é só um relacionamento dia, com pacientes. só um É dia. só um dia. É só um dia. E aí, Lucas, eu acho interessante que você tocou ali no ponto de aspecto financeiro, né? A gente pode trabalhar sim com uma redução de custos, a depender, é isso que a gente estava comentando até agora, da forma de contratação, do que você tem, né? E da maturidade que você tem para poder analisar o todo, né? Que é isso que a gente estava fazendo aqui. Mas eu trago muitas vezes para o meu cliente uma outra visão, que é de ganho. É de aumento de faturamento. E ainda falando de dinheiro, tá? Por quê? É muito comum que quando você tem uma secretária, pelas inúmeras atividades que ela desempenha, que ela perca a ligação. Aí você vai lá, investe em marketing, um tráfego, tem Acelero que faz um trabalho fantástico para você, mas você não tem uma secretária capacitada e pronta para fazer o atendimento. Ela tá numa outra atividade, perde ligação, certo? E aí Demora para responder o WhatsApp. demora para responder, né? E aí é um dinheiro que poderia entrar, muitas vezes é uma consulta particular, é um tratamento, enfim, dentário, né? Você tem aí muito dinheiro envolvido que vai para um concorrente teu, certo? E aí quando você tem uma empresa para fazer né? Você tá ali, eu digo assim, mas o atendimento você tem de quem cobrar, certo? Porque se você vai cobrar mais a funcionária, ela fala, desculpa, Eu tô cheio de coisa. é que eu tô sobrecarregado. Se você tem mais uma empresa, você vai para eles e fala, por que vocês perderam essa ligação aqui? Certo? Porque essa empresa, dependendo da empresa, vai te entregar relatórios, você vai poder ter esse acompanhamento mais profissional, né? E aí, só pelo simples fato de você, eu digo assim, mas atender mais, você ganha mais. Você ganha mais. Nós temos um caso muito, que foi muito emblemático para nós, de uma clínica de Curitiba aqui, que eles tinham 3 secretárias ali na recepção, investiam em marketing, perdiam ligações, secretárias sobrecarregadas e os médicos com a agenda vazia. Então você vê que alguma coisa não encaixa. Não Clínica encaixa. sem caos. Ou melhor, clínica com caos, né? Muitos caos. Você vê que alguma coisa que alguma coisa não bate, né? Porque se a clínica tem demanda de ligações, os profissionais eles tinham que estar com a agenda cheia, certo? Claro que tem muitas variáveis, né, que tem no meio aí, mas via de regra, se você tem demanda de pacientes, procura de pacientes, se você tem disponibilidade, você tem que ter agenda cheia, né? E aí, quando nós começamos a atender consultas, né, com essa clínica, que eles realizam exames também, eles tiveram um aumento de 20% a 30% de agendamentos conosco, o que teve impacto positivo de faturamento, certo? E quando o paciente pisava na clínica para fazer consulta, marcava o exame. Então, Fazer um upselling ali. isso mesmo. Então, assim, é muito interessante quando você fala mais de terceirização, dependendo da forma e do que você está terceirizando, você pode ter impacto, sim, positivo do faturamento da sua clínica. E até pela especialidade também, né? Que quando você contrata alguém, voltando nesse ponto, né? Que acho que esse é o grande X da questão, o grande pulo do gato, né? Você está contratando uma empresa que é especialista naquilo. Perfeito. Do que uma pessoa que você vai contratar, mas parece que ela fala bem, ela gosta de falar o telefone, no nosso caso, né? Ou na contabilidade, tipo, você contrata um contador que às vezes você não sabe se ele é bom ou não, foi uma indicação de alguém e tudo mais, mas às vezes ele não é especialista na área da saúde. Ele não sabe quais são os impostos que ele consegue administrar, né? Ele não entende qual que é o rigor tributário, se tem alguma coisa que você pode fazer para pagar menos imposto, para pagar uma alíquota menor, ou no nosso caso aqui, né? Às vezes a pessoa que fala bem no telefone, como estava falando, mas você que é uma boa vendedora, você que ela sabe ter uma boa empatia, ela engaja bem, né? Então aí você contrata uma empresa que, além de ter esse foco, ela também vai ter essa especialidade ali, principalmente em conseguir te entregar um resultado legal, com técnica, com ferramenta, com tecnologia. Muito dado, né? Com dados, com análise, com gestão. Aí sim você tem ganho de produtividade que se transforma em ganho financeiro e aumento de receita. Né? Bom, muito legal.
E eu acho que tem uma última coisa que eu queria trazer, que eu pensei aqui, né? Porque o papo tá bom, né? O papo tá bom. Daqui a pouquinho já vou começando a estourar o tempo aqui já. A produção aqui já tá puxando a orelha. Mas a gente falar essa questão assim de questão de alguns cuidados, né? O que você pode fazer na hora de contratar um terceirizado, o que você precisa olhar para entender ali. A gente já falou algumas coisas assim, né? Que atrás, tipo, precisa ver se o cara tem credibilidade, se é realmente especialista naquilo, se já tem clientes, isso é importante também, nós até pedir. Mas uma questão contratual, o que vocês podem trazer assim de algumas dicas, né, na hora de escolher um parceiro, um fornecedor ou um terceirizado, como que o gestor, a gestora da clínica podem olhar para decidir pela melhor solução ali. Acho assim, na primeira conversa que você vai ter ali com o vendedor, né, ali é o momento de você tirar todas as suas dúvidas e ir sanando as expectativas que você tem, analisando o que você precisa, né, quais informações são importantes para você, para ver se essa empresa consegue entregar isso para você também. Porque senão você vai ter o mesmo problema que você tem, talvez, com o atendimento que você tem hoje. Exatamente. Né? Então, como a gente colocou aqui várias vezes, né? Tem uma boa estrutura de tecnologia, tem a redundância, tem dados que ele pode acompanhar se aquilo é legal ou não, que nem no caso da Acelero, que atende muito lead, né? Pô, o lead tá vindo, é legal, tá vindo um lead bacana, tá dentro da métrica. Qual que é a métrica que vocês utilizam, né? Qual que é a métrica do mercado para cada nicho da área da saúde? Então, essas informações precisam ser sanadas no momento da reunião. Perfeito. Para até mesmo você saber o que você vai cobrar durante o caminho e gerenciar as expectativas também, porque o processo, às vezes, ele leva um tempinho para começar a caminhar, né? Entender bem como é que é o teu DNA da tua clínica, né? Para as atendentes ali pegar como que você gostaria de falar, né? A gente faz um processo personalizado, sim, talvez sim. Não, como você falou, quero que fale que a parede é amarela. Não chegamos nesse nível de detalhe, mas sim, temos estruturas muito boas. Perfeito. Você vai se sentir bem no meu ambiente. Então, esse tipo de coisa que ela consiga transmitir. Então, eu acho que lá naquela primeira conversa com o vendedor, o pré-vendedor, você já consegue... Eu concordo perfeitamente, Rogério. Eu acho que mas uma etapa-chave é o alinhamento. E isso a gente fala de alinhamento, nós temos o aspecto, né, que é de informações, orientações, mas nós temos também a expectativa, que Sim. é bem o que você falou. O que você busca para essa terceirização, certo? Então, quando nós temos um contato ali com o cliente, quando a gente trabalha isso, é bem assim bacana, porque nós brincamos com eles às vezes, né? Quando eles trazem algumas estratégias, não, mas eu preciso que você faça assim, assado. Eu falo, olha, é um serviço compartilhado, temos um processo interno, vamos fazer um atendimento personalizado, pode ficar tranquilo com as suas orientações, com as suas informações. E aí eu faço mais uma comparação, certo? Que é assim, você já usou Uber? Todo mundo já usou Uber, né? Quando você usa o Uber é um serviço compartilhado. É um serviço de carro, motorista, compartilhado, certo? Com um objetivo. Com um objetivo. Tirar você daqui certo. E levar até o teu destino. Exatamente. Você, então, chama o Uber a hora que você quiser. Paga só por aquele trajeto. Você tem segurança, você consegue gravar, você consegue fazer tudo. A gente sabe que tem algumas situações aí que são, né, que saem, mas o Uber é um transporte seguro, né? E o melhor de tudo, você não se preocupa com o carro, você não tem aquele custo de você ter um carro, seja da aquisição, manutenção, ou de abastecer só, né? Ou de abastecer. Então você tem mais à disposição, a hora que você quiser, um carro. Agora, se você precisa de um carro com banco caramelo, roda cromada, escapamento não sei o quê, turbo, aí você precisa comprar um carro próprio, né? Então, por isso que eu acho muito importante isso que você comentou, alinhamento de expectativas. Alinha informação, conversa sobre processo, padroniza informações, mas alinha expectativas, certo? E aí também a gente entra em uma parte contratual, né? Você precisa contratar uma empresa profissional e uma empresa que faça, no mínimo, isso é o mínimo, né? Um contrato de prestação de serviço. Você vai elaborar, você vai ver as cláusulas, conversa, tire as suas dúvidas. Como o Rogério falou,
não tenha receio, pergunta para o vendedor. Pode parecer uma pergunta simples, mas não é. O que é simples para mim não é simples para vocês que estão assistindo, não é simples para o Lucas, não é simples para o Rogério, né? Então, tire as suas dúvidas. Então, nós temos a parte mais, como o Rogério falou, está aqui, mas o alinhamento, contratação e acompanhamento. Isso é chave também. Não é só porque a empresa te manda relatório todos os meses que ela está cumprindo com a função dela. Abra os relatórios, pergunte, entenda. Sabe interpretar o relatório. Exatamente. Olhe os relatórios, pergunte o relatório. Né? Fala, olha, mas é muito comum ali da empresa, quando a gente encaminha, mas o primeiro relatório que o cliente pergunta, nossa, mas eu tenho tanta demanda de pacientes que vocês registram como informações, mas o que são essas informações? Olha, na verdade, você já tinha isso, só que você não tinha acesso mapeado. Então, aí a gente começa a trabalhar no campo de informações para entender qual é a sua necessidade, o que os pacientes buscam, né? Por exemplo, assim, né, uma coisa que acontece bastante lá, a pessoa liga e pergunta se atende algum determinado plano, né? E digamos que o cara só atenda particular. Cara, se ele vê que tem uma demanda muito alta para isso, você começa a colocar nas suas redes sociais, no seu site. Né? Não atendemos planos, temos atendimento somente no particular. As pessoas ligam só para perguntar endereço e horário de atendimento. Cara, começa a deixar gigante assim na tua rede social. O nosso endereço é tal, o horário de atendimento é esse. Aí você reduz o tempo, né, ou a demanda de perguntas básicas, né? Exatamente. Né? Então isso é legal a gente entender, mas como tem que saber interpretar, né? E tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, que eu pelo menos levo isso muito em consideração na hora que eu vou contratar qualquer serviço, que é o seguinte: qual é a minha expectativa? O que eu espero que esse prestador de serviço vá resolver para mim? Né? Qual é o benefício que eu vou ter contratando ele? Entendeu? E eu foco em cima disso. Eu tenho uma frase que eu já falei em alguns outros episódios aqui, né? A gente nunca pode entrar numa reunião sem saber como a gente quer sair dela, né? Então, você não pode contratar um serviço, um prestador, uma empresa terceirizada, só por contratar. Tipo, eu preciso ter uma agência de marketing. Eu preciso ter alguém para atender meus leads. Eu preciso fazer minha contabilidade. Bom, beleza. Por que eu preciso ter uma agência? Por que eu preciso atender melhor os meus clientes? Qual é o ganho que eu vou ter? E com base nisso, eu começo a monitorar essas questões, eu começo a ver qual está sendo o meu ganho, qual está sendo o meu aumento de produtividade mês a mês, em qualidade de atendimento, em números e tudo mais. E aí eu vejo se realmente está valendo a pena ou não ter esse terceirizado, né? Nós já tivemos, Rogério, um caso de pelo menos uns 2 clientes que tinham um secretário, nos contrataram. Aí, beleza, já entendi como é que faz. Daí, encerra o contrato, passa para outra secretária. Daí dá mais uns 4 meses. Não, vou voltar com vocês porque não está dando certo. Não consegue executar. Exatamente. Né? Então, mas beleza, entendeu o que a gente faz, entendeu o valor, né, daquilo, qual é o ganho de produtividade que ele tem que ter, ele entendeu que é muito melhor, menos dor de cabeça, maior resultado terceirizado que contratado. Perfeito. Né? Então é isso. É especialização, né? Você tem alguém especializado, uma empresa focada naquilo. Então você pode tentar fazer internamente. Esse é o nosso core do nosso negócio. Exatamente. Né? O negócio deles é atender o paciente. O nosso é atender os futuros pacientes. Deixa a sua recepção fazendo a recepção. É isso aí. Vamos ser um concierge, né? Alguma coisa assim. Isso, faz alguma coisa mais detalhada, faz alguma coisa mais. Mas deixa quem é focado para vendas, né? Que faz a prospecção, quem faz o atendimento, relacionamento, para quem entende disso. Sim. E até a parte do marketing, que eu acho que é importante também, né? Como eu já falei, isso é uma coisa que hoje os gestores de tráfego das agências viraram no oceano vermelho, né? Aí de possibilidades. Então, às vezes a gente não consegue identificar se é uma boa agência, se é um bom gestor, assim, só na reunião. Tem vários, a gente já falou, inclusive, no nosso episódio que a gente falou sobre o marketing digital, já deu essas dicas, mas vou reforçar. Né? Tem algumas coisas que você pode ver, né? O vendedor me explicou bem, tirou minhas dúvidas, senti confiança, passou o contato de alguns clientes e tudo mais, mas às vezes não rodou. Então você tem que, se você só deixar a coisa aí, né? Porque eu gostei, já contratei e deixar rodando lá. Se você não acompanhar isso constantemente, ver se o resultado não está bom, se o custo de lead está bom, se as pessoas que estão chegando estão dentro do perfil, se eu estou conseguindo gerar vendas através daqueles leads,
você não vai monitorar e talvez você esteja perdendo dinheiro. Aí a gente tem que, às vezes, fazer uma troca, assim como tinha uns episódios que falamos sobre RH. RH. Né? O nosso convidado, Paulo, falou muito sobre isso, né? Como é que você monitora a evolução de um colaborador? Né? Se ele está fazendo o trabalho dele bem ou não, se vale a pena manter ou não, se eu preciso treinar ainda alguma coisa. A mesma lógica serve também para um terceirizado. Com certeza, né? com certeza. Então é isso. Pessoal, eu queria trazer também uma outra coisa que é muito importante aqui, a gente já está se encaminhando por encerramento, mas que é perguntar. Eu quero perguntar para você que está assistindo agora se você está gostando desse episódio, se fez sentido isso para você, se acendeu uma luzinha aí, né? E se a gente vai poder ajudar a resolver algum caos aí da sua gestão, da sua clínica. Se sim ou se não, eu quero saber a tua opinião. Então comenta aqui embaixo, né? Ou se quiser, nos envia uma mensagem, né? Que a gente, no nosso site lá, www.clinicasemcampos.com.br, tem os links também para você falarem com a gente nas nossas redes sociais, nossos WhatsApps da Acelero, da Superdental. Se você quiser conversar com o Yugi, com o Denis também, né, Denis? Com certeza. Vamos deixar aqui o tá contato. aqui na tela também, né? O Instagram lá da Yugi também, tá? E é isso. Siga, dá like, compartilha. Se agora você já assistiu todo esse conteúdo, se gostou, para alguém, deixa o like. Dá o Se like. não gostou, tudo bem. Tudo bem. Tem vários faz outros parte. episódios para você dar uma olhada aí. Talvez o próximo você goste. É isso aí. Mas eu espero, pelo menos os feedbacks que a gente está recebendo, né, Rogério? As pessoas Sim. têm gostado bastante do conteúdo. A gente está bem feliz. Continue mandando os feedbacks, positivos e negativos. Se você não está gostando de uma coisa, fala também para a gente poder melhorar aqui, tá bom? E é isso. Denis, a gente tem um ritual aqui para encerrar os nossos episódios, que a gente sempre gosta de ouvir uma frase, alguma coisa que tem a ver ou não com o nosso imenso, que você queira deixar para quem está nos assistindo aí, né? Então, assim, olhe no fundo dos olhos da câmera aqui e deixe a sua mensagem. Legal, Lucas. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que é muito dita pelo meu sócio. O meu sócio, ele é ali focado na parte de processos, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, que ela é assim: em uma empresa, não só em uma clínica, ou você tem pessoas brilhantes, ou você tem um processo brilhante. E a terceirização possibilita você ter um processo brilhante. Por quê? Especialização. Essa é a chave. Especialização. Contrate uma empresa especializada com base na sua necessidade, expectativa, vá atrás com base na sua necessidade em uma empresa que consiga mais atender a isso. Legal. E pegando um gancho nisso, né? A pessoa brilhante, às vezes é difícil da gente replicar, Exatamente. né? Exatamente. Então, agora você tem um processo brilhante, você consegue contratar pessoas boas que entendam isso e conseguir evoluir e tudo mais, né? Perfeito. Mas é bom quando você tem um processo brilhante que tem pessoas brilhantes aí, o negócio voa, né? Com certeza. Show Com de certeza. bola. Rogério. É isso aí. Hoje eu peguei uma frase aqui do Bernardinho, que ele fala assim: qualquer pessoa de sucesso sabe que é uma peça importante, mas sabe que não conseguirá nada sozinho. Então aí fica mais uma dica. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo e a gente não faz nada. Exatamente. Acompanhado a gente vai mais longe, né? É isso aí. Sim. É a lógica do que nós estamos conversando aqui, né? Que quando você terceiriza, você estende a sua, né, ali a sua equipe, né, para uma empresa, para um grupo focado naquilo. Então, com certeza, você vai mais longe. É isso aí. Ainda mais se são pessoas que sabem como fazer para chegar mais longe, né? Com certeza. É melhor ainda. Bom, a minha frase é do nosso querido Steve Jobs, aí, um dos gênios que passaram pela Terra, né? Ele falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é: concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o resto. Terceirização. É isso, né? Ter essa parte, realmente focar naquilo. A gente falou, pega o teu core business, foca nisso. E tudo aquilo que te ocupa espaço, mas que você não precisa ocupar espaço no seu HD mental, passa para frente, delega para alguém, ou contrata alguém dentro né, que seja específico para isso, ou promove, às vezes, alguém para cuidar de um processo específico, né? E aí terceiriza o trabalho que aquela pessoa está fazendo. Ou seja, tem várias alternativas, mas foque naquilo que você precisa do teu foco, né? E busque alternativas e soluções de qualidade para resolver, né, essas outras coisas que não precisam 100% de você.
Beleza? É isso aí. Encerramos mais um Clínica Sem Caos. Clínica Sem Caos. Denis, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer receber você pessoal. aqui Foi hoje. um prazer. Mas eu espero ter aqui minimamente agregado com vocês. Com certeza. Demais. Acho que foi bem legal o papo aqui, né? A gente falou bastante sobre esse tema que é super importante. Né? E mais uma vez aí, pessoal, conheçam o trabalho da Yugi. Um trabalho muito legal, né? A gente troca várias figurinhas aí também, porque temos processos e modelos de negócios semelhantes, por mais que é uma continuidade, né? A gente começa ali com eles marketing. Se complementam, né? A Superdental começa com marketing, a Celero entra com a parte de vendas, de aquisição do paciente. O paciente entrou na clínica, entrou na recorrência, a Yugi pode ajudar muito com esse processo para você ter, se você quiser ter todo um modelo de atendimento terceirizado, você tem essa possibilidade também, né? Então, foi muito legal compartilhar, conhecer um pouco mais da tua história também. Muito obrigado e já vou deixar um convite aberto para a gente voltar em próximas conversas aí para mais temas. Com prazer, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Denis. Obrigado. E para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença, sua audiência é incrível para a gente. Esperamos você no próximo episódio do Clínica Sem Caos. Tchau. Valeu. Um abraço.